Olá, amigos. Vamos falar agora do capítulo 10, a fase preparatória do julgamento pelo júri. Então, nós temos a primeira fase do rito do júri, que é o juízo da acusação. Então, nós temos depois uma segunda fase, que é o juízo da causa, que é o julgamento propriamente dito pelo tribunal do júri. Entre a primeira e a segunda fase, tem uma fase intermediária, que é uma fase de preparação do julgamento que vai ser realizado pelo tribunal do júri. Essa fase, ela se inicia com a preclusão da decisão de pronúncia. Então, existe a decisão de pronúncia, essa decisão ela é recorrível, cabe recurso em sentido estrito, o tribunal vai julgar esse recurso, ou da acusação, ou da defesa, vai decidir. Quando precluir, quando não couber mais recurso, havendo a preclusão da pronúncia, não tem mais recurso, o processo volta, vai do tribunal, retorna para a primeira instância, e cai nas mãos do juiz. O juiz, então, ele abre a vista, primeiro ao Ministério Público, depois à defesa, para se manifestarem. Em que sentido? Ministério Público e a defesa, primeiro a acusação, depois a defesa, porque a defesa ela fala por último, inclusive quanto a qualquer tipo de manifestação, inclusive uma manifestação no campo probatório, como se verá. Então, as partes, elas arrolam até 5 testemunhas para cada fato criminoso. Então, se forem 3 fatos criminosos, por exemplo, um homicídio, um estupro, um homicídio, uma destruição de cadáver, são 3 fatos criminosos, na minha concepção. Tanto a acusação quanto a defesa podem arrolar até 15 testemunhas, 5 para cada fato criminoso. E se o juiz não concordar? Bom, nesse caso, cabe a acusação. Se o juiz indeferir e falar, não, são 3 fatos criminosos, mas não vou ouvir 15 testemunhas, vou ouvir apenas 5 testemunhas. A acusação, se não concordar com essa decisão do juiz, cabe impetrar mandado de segurança. No caso da defesa, caberia impetrar o habeas corpus. Mas são 5 testemunhas para cada fato criminoso. As partes podem requerer diligências e juntar documentos. Diligências são diligências probatórias. Então, as partes podem requerer, por exemplo, a instauração de um incidente de insanidade mental para apurar se o réu ele é inimputável ou não. As partes podem requerer um incidente para se verificar a autenticidade de um documento. As partes também podem juntar documentos, e essa fase é oportuna para que sejam anexados documentos. E aqui eu fiz ressalva ao artigo 479 do Código de Processo Penal, que os documentos podem ser juntados pelas partes nesse momento da fase preparatória, a chamada fase do artigo 422 do Código de Processo Penal. As partes também podem juntar documentos posteriormente a essa fase, desde que até 3 dias úteis antes do julgamento. Porque se elas não respeitarem esse prazo para juntar de documentos, no mínimo até 3 dias úteis antes do julgamento, se apresentarem um documento lá na hora, em plenário, isso pode gerar uma eventual nulidade daquele julgamento. Então nós temos a oportunidade das partes, a acusação e a defesa, arrolarem testemunhas, indicando o endereço que essas testemunhas podem ser localizadas. As partes podem requerer diligências e podem anexar documentos. Dentre as diligências que as partes podem requerer nessa fase, está a exibição de armas em plenário do julgamento pelo júri. Essa é uma particularidade. Então, a parte ela quer mostrar para o jurado qual foi a arma do crime, por exemplo, ela pode pedir previamente ao juiz que providencie a remessa dessa arma, geralmente fica no depósito de armas lá do fórum, e pode requerer a remessa para justamente poder exibir aos jurados a arma no dia do plenário. E eu fiz aqui também uma ressalva quanto ao assistente da acusação. O assistente da acusação, ele participa dessa fase do artigo 422 do Código de Processo Penal. Bom, o assistente da acusação é uma parte adesiva do Ministério Público, ele secunda, ele auxilia a acusação oficial, que é a acusação do promotor de justiça. Realmente, o assistente da acusação ele pode eventualmente requerer alguma diligência e ele pode arrolar testemunhas desde que o Ministério Público não tenha arrolado todas as testemunhas cabíveis ao caso. Por exemplo, há a prática de um crime, um homicídio qualificado, e o Ministério Público ele arrolou 4 testemunhas. Nesse caso, o assistente da acusação ele pode complementar o rol com uma testemunha, porque vai alcançar o total de 5. Então, o assistente da acusação ele pode complementar o rol de testemunhas.
desde que, como eu disse, se o Ministério Público não tiver preenchido completamente o rol. Nesse rol de 5 testemunhas, não se inclui o perito nem a vítima, porque vítima não é testemunha. Vítima presta declarações, testemunha presta depoimento. São provas distintas, são provas diferentes. Então, é perfeitamente possível as partes arrolarem 5 testemunhas e arrolarem, no caso da tentativa de homicídio, a vítima, sem nenhum problema. Também não computa nesse rol de 5 os esclarecimentos do perito, porque também é uma prova separada. Perito presta esclarecimentos e não presta depoimento. Então, a oitiva do perito não se compreende nesse rol de 5 testemunhas. Logo, vamos dar um exemplo então. As partes podem rolar 5 testemunhas, uma vítima e um perito, sem nenhum problema, sem nenhuma ilegalidade. A acusação se manifestou, após a defesa se manifestou, vai para o juiz. O juiz vai sanear eventuais nulidades, esse é o momento oportuno, muitas vezes acontece, por incrível que pareça, num caso de homicídio tentado, existe apenas a ficha clínica médica de atendimento da vítima e não foi juntado ainda o laudo de exame de corpo de delito comprovando, por perito oficial, por médico legista, comprovando as lesões da vítima. Só tem um atestado médico, só tem a ficha clínica lá do hospital. Então, se as partes perceberem que não foi juntado o laudo de exame de corpo de delito, como exige o artigo 158 do Código de Processo Penal, esse é o último momento que o juiz tem para sanear essa nulidade. Nulidade, diga-se de passagem, nulidade absoluta. Tem que, no caso de tentativa de homicídio, não basta uma ficha clínica médica de hospital. É necessário o laudo de exame de corpo de delito subscrito por um médico legista, um laudo oficial. Então, é apenas um exemplo de um saneamento de nulidades. Depois, são determinadas as diligências probatórias, a intimação daquelas testemunhas, a produção de um laudo pericial para se demonstrar a falsidade de um documento, determinado um incidente de insanidade mental para apurar se o réu é inimputável ou não, de acordo lá com o artigo 149 do Código de Processo Penal. E, por final, é anexado um relatório escrito sucinto do processo, em que o juiz não vai manifestar a sua opinião sob pena de nulidade. Esse relatório o jurado vai ter contato no dia do julgamento. É um relatório bem objetivo de todo o iter, de todo o procedimento até aquele instante. E no final, nós temos a data do julgamento, a data em que vai ser realizado esse julgamento, que as partes já saem intimadas.